Boa tarde, galera ligada aqui na Ubra TV Cultura. No programa de hoje, a gente vai bater um papo com o maior colecionador de bicicletas do Rio Grande do Sul. Tem também as matérias feitas pelo pessoal do curso de comunicação e, claro, tem as novidades sobre o mundo dos jogos no gameplay. Se liga então que o Prédio 11 de hoje tá só começando. Bom, e no programa Prédio 11 de hoje, a gente vai conversar com o Dr. Paulo, que além de advogado, também é um grande fã de bicicleta. Boa tarde, Dr. Paulo. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui no Prédio 11. Ok, não, o prazer é meu, é a minha paixão, afinal, a bicicleta, e como eu tenho contado, desde guri, a gente, como todo guri, né, gosta muito de bicicleta, e foi como a minha paixão, na verdade, é desde criança, e eu tenho essa paixão, enfim, pela bicicleta. Bom, então para começar o nosso papo, a minha primeira pergunta é como é que foi que começou essa coleção, como é que o senhor começou a colecionar bicicletas e qual foi o motivo que levou o senhor a colecionar bicicletas? Pois é, talvez tenha sido uma frustração desde guri, que nós tínhamos em casa uma única bicicleta que era do meu pai, e ele não deixava a gente andar, de certa forma. Ele era para o serviço dele e eu fiquei com aquele trauma, talvez. Por isso, acabei agora, depois de uma certa idade, correndo atrás das bicicletas e tendo esse monte de bicicleta. Mas foi por causa disso, talvez pela que não tinha quando era guri. Hoje eu estou recuperando esse sonho aí de ter a bicicleta. Bom, hoje são mais de 200 bicicletas, né? Mas desde quando é que o senhor vem colecionando essas bicicletas? Pois é, eu comecei com uma bicicleta número 1, que é uma bicicleta amarelinha que eu tenho aí, que é a bicicleta que eu tinha comprado para minha filha, em 1977. Então ali eu comprei a bicicleta para ela andou um pouco, e aí juntei outra bicicleta, fui juntando mais outra, tirando algumas do ferro velho, tirando outras de brick, de antiquários. Então, mas foi em 1977, com a bicicleta da Cíntia, que a gente começou a fazer a coleção. E comecei desde lá juntando bicicleta, juntava todo que é tipo e tamanho de bicicleta. E no final me apaixonando mais pela Aro 28, que é uma bicicleta clássica, essa que tem o quadro hexagonal. Então, mas é o estilo da bicicleta e o desenho da bicicleta, os detalhes da bicicleta antiga, que era muito caprichado. Antigamente o pessoal se puxava muito, cada bicicleta era um desenho. Existe a bicicleta Norman, que é uma bicicleta inglesa da época de 1950, 60, que toda bicicleta, ela tem um desenho diferente da anterior. Então eles não produziam bicicleta igual. Então tu imagina o detalhe que eles tinham que se aprimorar, que cada bicicleta era diferente da outra. E se a gente for ver hoje, as bicicletas são feitas mais industrial, não tem esse mesmo carinho e capricho que tem os desenhos, detalhes e a própria resistência da bicicleta antiga. Ela é uma bicicleta mais resistente e são coisas que me apaixonando, enfim. Bom, hoje com todos esses modelos reunidos aqui, cada um tem uma história diferente. Qual é a sensação de ter toda essa coleção, de ter mais de 200 bicicletas em casa? Olha, eu já estou vendo que são 200, talvez, 200 e poucas, e eu tenho tentado reciclar elas e ficar com modelos e marcas mais exclusivas, mas eu já cheguei à conclusão que não tem fim, né? Porque sempre tem um modelo que eu não tinha, tem um detalhezinho de uma bicicleta que eu não tinha, e aí eu acabo sempre adquirindo outra, e mais outra, e mais outra, e só não tenho mais por causa do espaço. Se uma hora eu tiver um espaço maior, aí vai aumentar com certeza. Eu me dedico muito à Aro 28, mas tem Aro 26 que são legais, tem as próprias exclusivas, Aro
24, são poucas que houveram. Então, mas as bicicletas da década de 40, 50, 60, esses 30 anos, são as mais caprichadas, então são as que eu gosto mais. O senhor citou agora que tem alguns modelos da década de 40, década de 60. Tem algum modelo que tem uma história especial? Algum motivo diferente? Foi mais difícil de conseguir? Foi mais trabalhoso? Pois então, outra coisa que eu tenho dito é que a bicicleta dessas da minha coleção, todas têm uma história diferente. Cada uma tem uma história. Então, assim, qualificar mais ou menos é importante, porque quando eu pego a bicicleta, eu imagino a importância que ela teve para aquele dono dela, para aquela pessoa que foi o primeiro dono dela, teve uma importância enorme. Mas, para mim, todas elas, então, têm uma história, são curiosas, outras histórias até emocionantes, mas são esses detalhes que me deixam. Mas eu tenho a do meu pai, por exemplo, a bicicleta do meu pai, que era dele, essa que eu falei, que ele trabalhava com ela e tal. Tem uma bicicleta que me foi doada, uma bicicleta Tigrão, 1973, que também foi emocionante. Uma senhora acabou me dando a bicicleta, que nunca tinha andado, comprou e nunca andou, guardou esses 30 e tantos anos. Então, são bicicletas importantes para mim, que na verdade acabam não tendo nem preço, né? Essa do meu pai, tem uma bicicleta da Segunda Guerra Mundial ali, tem uma bicicleta Adler alemã, que também é muito importante. Tem várias bicicletas Monarch e Caloi, que são as marcas brasileiras. A gente tem mais aqui, à vista aqui, bicicleta inglesa, alemã e tal. Mas as brasileiras, que eu tenho algumas também, Monarch e Caloi, tiveram histórias interessantes. Então, mas a principal mesmo é a bicicleta do meu pai. Essa aqui, o irmão, ela estava com um irmão meu, ele, mesmo meio sem eu saber, ele restaurou ela um pouco, pegou o quadro dela e o resto foi arrumando e me deu de presente. Então foi muito emocionante. Eu inclusive tenho ali nela essa bomba aqui, por exemplo, é da bicicleta do pai. Então é de um amigo dele que fez para ele e deu para o pai. Então é uma bomba da bicicleta, o tamanho ideal da bicicleta Harley inglesa e toda de inox. Foi dada para o meu pai. Então, são essas coisas que me emocionam e mantêm eu com essa bicicleta, que eu acho que é uma das mais importantes para mim. A gente vai agora, então, para conferir uma matéria que o pessoal do curso de jornalismo fez. A gente já volta, segura aí. A UBRA lançou o curso de pós-graduação em Acessibilidade Universal e Deficiência. O público-alvo são as pessoas deficientes. O curso faz parte do Programa Permanente de Acessibilidade da instituição, que visa integrar as pessoas ao cotidiano da universidade. O coordenador do Programa de Acessibilidade Permanente, o professor Humberto Lipo, destaca os diferenciais que o curso oferece. O curso de pós-graduação Acessibilidade Universal e Pessoas com Deficiência se constitui de uma iniciativa inédita no meio universitário brasileiro, na medida em que as poucas iniciativas existentes na área são na linha da inclusão educacional ou numa perspectiva mais clínica. O nosso curso, ao contrário, está absolutamente articulado com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que é o que existe de mais moderno, de mais contemporâneo em relação a políticas para pessoas com deficiência. Sobre a estrutura da pós-graduação, o professor fala sobre o que será estudado no período. Então nós teremos cursos de acessibilidade comunicacional com ênfase em Libras, acessibilidade comunicacional com ênfase em Braille, teremos a questão da empregabilidade, a questão da acessibilidade arquitetônica, mídia e cultura, ou seja, um conjunto de disciplinas que abrange as principais áreas relacionadas à temática da acessibilidade e da pessoa com deficiência. O curso segue com inscrições abertas até o dia 4 de setembro. Bom, voltando então aqui para o nosso papo com o Dr. Paulo. Dr. Paulo,
tem noção de qual é a bicicleta mais cara e qual é a mais antiga que o senhor tem aqui no seu acervo? Pois não. Sem dúvida nenhuma, a bicicleta mais cara que eu tenho aqui é uma Columbia 1885, que eu adquiri ela faz uns 3 anos, num leilão da Receita Federal em Rio Grande, que fui representado lá no leilão pelo meu irmão, que mora lá e tal. Eu, como sou de Rio Grande também, mas ele mora lá e eu pedi para ele, ele foi lá no leilão. Chegando lá, não consegui falar com ele o resto do dia do leilão. Quando de noite ele me ligou e comentando, olha, Paulo, essa bicicleta que eu comprei no leilão lá, ela deve ser a bisavó das tuas. E, de fato, a gente confirmou depois que ela é uma bicicleta 1885, Columbia americana, e foi adquirida no leilão em Rio Grande, o leilão da Receita Federal. Porque as outras bicicletas que eu tenho é bicicleta de década de 50, 40 ou 60, 70, algumas. Então, mas essa é a mais antiga, 1885, uma bicicleta original e foi adquirida, foi a mais cara, e é mais cara no mercado de antiguidade, é a mais cara. Então, e foi adquirida dessa forma, num leilão, e foi muito curioso, porque nem eu esperava de ter conseguido agora, tão pouco tempo, uma bicicleta tão antiga assim. Curiosamente, então, a bicicleta mais cara também é a mais antiga, né? Então, como é que funciona o processo de restauração? Porque eu acredito que uma bicicleta tão antiga assim deva ter necessariamente um trabalho para restauração dela, né? Muito legal. A pergunta é a seguinte, porque o restauro, como eu tenho dito, o restauro ele não tem fim. O restauro a gente começa restaurando e sempre falta um parafuso, falta uma sinaleira, falta um punho. Então, o restauro ele não tem fim. Mas tem um ponto, um detalhe é o seguinte, que uma bicicleta, ela tem um ponto crítico, que ela vai ser restaurada ou não. Porque existem decalcos e frisos da bicicleta que jamais a gente consegue igual. Então, quando a bicicleta ainda possui um pequenos resquício de antiguidade, é um momento crítico, a gente não restaura, porque se restaurar ela vai acabar com a pintura, vai ter que cromar, e aí tu tira algumas marcas do tempo e marcas de origem dela. Então é muito crítico. Algumas bicicletas eu tenho aqui e não foram restauradas por causa disso. Outras que já estão assim muito danificadas, elas conseguem ser restauradas e aí é bom restaurar. E é como eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar a bicicleta que esteja bem ruim, porque aí a gente pode correr atrás das peças e do decalco e tentar deixá-la como original. Jamais se deixa 100%, a gente pode chegar a 95%, 99%, sei lá, mas o 100%, porque consiste desde a composição da tinta, que tem que ser da época, se a gente quiser falar em restauro perfeito. O decalco hoje é um decalco que a gente chama de adesivo, não é um decalco. O decalco antigo é aquele decalco d'água que havia, que não existe mais. Então, e como era decalco de plástico, esse próprio d'água, ele se deteriora com o tempo. Então, a bicicleta tem esse problema. Na restauração, eu que gosto de fazer e acho que é mais importante restaurar do que pegar pronta, mas ela tem esse ponto crítico. Ou a gente restaura, ou deixa ela como está. O colecionador europeu usa muito em não mexer na bicicleta, deixar que o tempo, com as marcas do tempo, afinal. Enquanto que um colecionador americano, esse já restaura, esse aí croma, pinta, muda a bicicleta, de certa forma até. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E quando se fala em restauro, às vezes, restaurar, mas por que não restaurou e tal? E essa bicicleta 1885, essa é uma que eu tenho esse problema, porque provavelmente eu não vou conseguir nem pintura, nem decalco dela. Então, ela vai ficar no estado que está, provavelmente, até que algum dia alguém resolva, de fato, restaurar ela. Bom, essa paixão, então, pelo veículos de duas rodas se estende só às bicicletas, ou o senhor também gosta de motos? Pois é, eu já fui motoqueiro, sou apaixonado por moto, né? Meus filhos têm moto e eu, sempre que posso,
Agora eu consigo andar nas motos dele. Do meu pai na bicicleta eu não conseguia, né? Mas na moto dele eu ando. Nas motos dele tem motos boas e eu sou apaixonado. Eu acho que moto, o ar, o vento no rosto de andar numa moto é fantástico. Então, eu tive moto já, depois de adulto, eu não tive a bicicleta, mas tive moto, porque eu acho fascinante a moto. Embora não podemos esquecer jamais hoje o risco e o perigo, né, de andar numa moto. Então, eu tenho até vontade de comprar uma para mim agora, mas o pessoal não está deixando. Minha família não está deixando por causa do perigo. Mas, de qualquer maneira, é uma paixão. Moto, eu sou apaixonado por moto. Gosto bastante de moto. Não mais que bicicleta, mas... O senhor falou agora dos riscos, né? Como é que o senhor vê essa questão das ruas não terem suporte para quem quer praticar? O senhor gosta de praticar ciclismo, mas as ruas, infelizmente, não estão proporcionando isso. Como é que o senhor vê essa questão hoje para o ciclista que quer começar a praticar, que quer usar até a bicicleta como meio de transporte para trabalho, escola, enfim? Pois então, eu tenho participado de alguns projetos de responsabilidade social para mostrar as bicicletas e falar sobre a bicicleta, mas eu tenho dito o seguinte: incentivo até o uso da bicicleta, mas eu sempre lembro que andar na bicicleta é temeroso. Então, é um risco hoje da gente andar de bicicleta muito grande. Eu ando de bicicleta, todos os dias vou trabalhar, vou até o trem de bicicleta, trabalho em Porto Alegre, e ando, mas a gente que anda na bicicleta sabe que é muito arriscado. Não há o motorista nosso, por questão de cultura, não tem o cuidado com o ciclista. E eu ando há anos de bicicleta e não vejo melhorar assim, essa questão cultural. Então eu tento até me policiar, porque a gente, de fato, quando entra dentro de um carro, a gente muda, né, o sentimento. Então eu cuido um pouquinho o ciclista, mas eu vejo que a maioria das pessoas, a gente às vezes, dependendo da circunstância, não dá bola para o ciclista. Então é muito arriscado e temoroso andar no trânsito. Acho que vai demorar um pouquinho. A gente vai dar uma voltinha de bicicleta e sempre se assusta de alguém que dá um aperto, dá um fininho. Então é muito arriscado, é temoroso. Criançado, adulto que quer andar, procure praticar bastante em lugares para depois enfrentar o trânsito, mas vai correr susto todo dia, com certeza. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com o gameplay e mais Prédio 11. Fica aí. Oi, eu sou a Jéssica e eu trabalho na Comap. Eu sou responsável pelas reservas dos professores e eu também atendo a eles. E eu atendo nos horários da tarde e da noite e também curso fonoaudiologia no turno da manhã. Você pode inventar mil desculpas, mas meu bem, você já é bem adulta pra ficar comigo. Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak. Começando então mais um gameplay aqui no Prédio 11. Se liga então que vai rodar a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta com as novidades sobre o mundo dos games. A primeira de hoje então é sobre Assassin's Creed. O game ganhou um novo vídeo com jogabilidade, assassinatos, parkour e tudo aquilo que já é característico da série. Claro, o que mais chamou a atenção foram os novos visuais, que estão muito bonitos. O que você acha então da gente conferir um trailer agora? Different. Unity introduces a new breed of master assassin, more responsive, agile, and lethal than its predecessors. A redesigned warrior ready to take on a redesigned universe. And we've upgraded the control mechanics for more fluid interaction. Unity brings you deeper stealth mechanics as well, unleashing an array of new prey, kill, and disappear strategies. Vamos falar agora de Tekken. Os dois últimos jogos da série, tanto Tekken Tag Tournament 2
e Street Fighter vs Tekken não fizeram parte da história principal do game, mas a Namco aproveitou a última EVO 2014 para anunciar Tekken 7, que finalmente irá dar continuidade à história do game. Bom, a gente vai dar uma olhada no trailer agora e daqui a pouco a gente está de volta. Já estava mais do que na hora do novo Doom 4 ser mostrado ao público. E não é que isso aconteceu? Tá a fim de dar uma olhada? Então esquece, porque o evento mostrou o jogo apenas para algumas pessoas que estavam lá. Câmeras e celulares foram completamente barrados. O certo, o ideal seria ter falado terror, mas aí eu não falei terror. Ah, vamos fazer essa aí, cara. Um terror? É. Tá gravando, né? Terror! Fatal Frame é um jogo baseado em câmeras e fantasmas. E a Nintendo, que não é boba nem nada, adquiriu 40% da franquia e trouxe um novo jogo para o Wii U com exclusividade. Tá interessado em ver? Tem coragem? Então se liga no novo trailer de Fatal Frame para o Wii U. Então estamos chegando ao final de mais um gameplay, mas a gente já sabe, né? Voltamos na semana que vem. Valeu, falou e até a próxima fase. Voltando então aqui para o segundo bloco do Prédio 11, que está conversando com o Dr. Paulo, que é colecionador de bicicleta. Bom, Dr. Paulo, a gente tem alguns eventos relacionados à bicicleta, aqui em Canoas, inclusive o Pedala Canoas, né? O senhor tem vontade de expandir o museu para outras pessoas terem acesso à sua coleção, daqui a pouco se interessarem e começarem também a praticar o uso da bicicleta, ou até às vezes se identificar com a coleção que o senhor montou? Pois então, um dos objetivos da bicicleta, na verdade o primeiro é preservar a história da bicicleta em si, porque se eu não tiver assim, como eu tenho contado, a bicicleta vai para virar prego e parafuso e se perde a história da bicicleta. Mas, em segundo lugar, o meu objetivo da coleção é incentivar o pessoal, visualizar a bicicleta, ficar dando a vontade de andar, de ter uma bicicleta. Então o objetivo é que a bicicleta fique sendo a mobilidade para a pessoa. Esse é um dos objetivos. Preservar ela como história também, mas que todas as pessoas consigam ver as bicicletas, que todas as pessoas tenham vontade de ter uma bicicleta ou de ter até começar uma coleção, porque afinal algumas parcerias minhas que gostam de bicicleta antiga, é uma atividade que não é cara, é uma atividade prazerosa e se a gente for ver em algumas escolas, como eu tenho levado, trocar um pneu uma criança não sabe, como é que funciona uma engrenagem, uma esfera, essas coisas, as crianças não sabem. Então isso aí também serve para incentivar esse manuseio, fazer a função manual, a função de mecânico, de tal. Então esse é importante da bicicleta. E que muitas pessoas, quantas mais a gente vê, sempre vai ter alguém que vai querer seguir, ou vai se interessar, ou vai começar a andar de bicicleta, que, como eu tenho dito também, mais tarde ou mais cedo, acredito que ninguém vai escapar de usar a bicicleta, porque o trânsito já não anda mais. Então a bicicleta vai ser a saída, seja ela até elétrica, como agora está aparecendo, mas não vamos ter escapatória. A bicicleta a gente vai ter que andar. As próximas gerações aí não vai haver espaço para carro, acredito. Então vai ser a bicicleta a saída. Então, por isso também é que eu continuo mantendo essa história aí.